Boa tarde, amados. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online. É um privilégio para mim estar aqui com vocês nesta ocasião. Estou aqui em Curitiba, estamos na Escola de Profetas e realmente será uma grande bênção aqui nesta cidade. Que Deus abençoe vocês, queridos. Eu quero saudar todos com a doce paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Que Deus estenda a sua mão sobre você e te conceda a paz. Amém? Peço para vocês que não deem muita atenção à imagem, está um pouco escurecida. Falta um pouco de luminosidade aqui, mas amém. Glórias a Deus. Queridos, vamos começar lendo o livro do profeta Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Há uma orientação de Deus, um conselho de Deus. Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meus irmãos, Deus é poderoso e Deus, Ele quer que nós o conheçamos. Às vezes nós não entendemos as coisas de Deus. Por que isso? Porque nós não compreendemos Deus. Eu quero deixar aqui para você essa palavra, para que você possa perguntar a si mesmo: será que eu conheço Deus? O quanto eu conheço de Deus? O quanto eu sei a respeito de Deus? Porque a palavra de Deus diz, lá em João capítulo 17, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, conhecer Deus está ligado à vida eterna. Louvado seja Deus. Eu quero saudar a todos, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço neste momento, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, com as minhas irmãs, e eu te glorifico, meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu repreendo agora todo o ataque do inimigo, todo o poder de Satanás. Eu repreendo agora, Senhor Deus, todo tipo de enfermidade no meio do teu povo. Clamo, Senhor Deus, estende as tuas mãos e abençoa a cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos adorar a Deus, queridos, com os nossos louvores. E hoje vamos colocar aqui um louvor com o irmão Daniel. Amém? Vamos ver então, o irmão Daniel vai estar louvando o Senhor. Vamos ver. Aleluias. Eu acredito. Os irmãos com a paz do Senhor. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Jesus está vivo. Amém. A paz do Senhor, irmãos, igreja amada do Senhor. Vamos aproveitar essa oportunidade, vamos adorar juntos ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Deus está aqui, aleluia, tão certo com o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Diga tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Oh, Deus está, diga aqui, aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, mas
esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diga: de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, diga: na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Louvores. Deus abençoe a todos. Nós vamos pedir e cantar, louvar o Senhor, dizendo: Deus, fala comigo. Feche os teus olhos neste momento, se conecte no Senhor e peça para Ele você: Deus, fala comigo. Diz para Ele assim: Deus, fala comigo através do vento. Deus, fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço esta voz de amigo. Deus fala. Deus, fala comigo nesse culto da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço esta voz de amigo. Deus fala. Deus
sei, Deus vai falar. Quanto a Deus? Consigo. Deus está falando conosco já nesse momento. Glória a Deus! Senhor, nós entregamos esse lugar a Ti. Esse lugar aqui, Senhor, é para a Tua glória. Esse lugar aqui, Senhor Deus, é para a Tua honra. Nós preparamos tudo, Senhor. Verdade, Deus. Até com pessoas de fora, Senhor, ajudaram isso que está aqui acontecendo. Irmãos de outros lugares, que contribuíram, Senhor, no batismo, para que se perdasse esse local. Obrigado, Senhor. Fala para o Senhor assim, Senhor, muito obrigado. Deus, para Deus assim, esse lugar aqui, Senhor, é para a Tua glória. Porque só Tu, Senhor, é digno de glória. Só Tu, Senhor, é digno de louvor. Só Tu, Senhor, é digno de todo poder. E nós adoramos a Ti, Senhor. Nós vamos sair um pouquinho do script original aqui, dizendo lá na Tua boca e diz assim do Senhor: digno de glória e de honra, levantamos nossas mãos para o nome exaltar. Digno de glória e de honra, levantamos nossas mãos para o nome exaltar. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro. Que grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro. Glória a Deus. Digno de glória e de honra. Cante, igreja. Levantamos nossas mãos para o nome exaltar. Digno de glória e de honra, levantamos nossas mãos para o nome exaltar. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro. Que grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há De glória Isso aqui é para Ti, Senhor. Isso tudo é para Ti. Tudo para Ti, Senhor. Receba, Senhor, a adoração do Teu povo nesta noite, nesta manhã. Receba a adoração do Teu povo nesse local. Tudo que fizemos aqui para a Tua glória, tudo que fizemos aqui para o Teu louvor, e nós entregamos esse lugar, esse tempo, tudo que tem aqui dentro. Oh, Sheikha, Mandarabassu, entregamos para Ti, Senhor. assim, meu Pai, em nome de Jesus. Maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro. Grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a
Glórias ao nome do Senhor Jesus. Queridos, hoje nós abrimos o culto com a palavra lá do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Mas agora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aqui. Vamos aproveitar que nós estamos considerando hoje o profeta Oséias e vamos ler aqui no capítulo 4, no versículo de número 6. Diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amados, que coisa tremenda a palavra de Deus. Deus está dizendo para nós que o seu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Sabe que muitas pessoas estão tendo problemas de saúde, problemas financeiros, problemas em família. Mas a Bíblia diz que o que verdadeiramente está destruindo o povo de Deus é a falta do conhecimento. A falta do conhecimento é o que verdadeiramente traz uma destruição ao povo de Deus. Queridos, quantas vezes nós vemos pessoas que estão destruindo seus lares com as próprias mãos. A Bíblia, por exemplo, diz que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola a derruba, a destrói com as suas próprias mãos. Então, a tola, mas a sábia não. A tola destrói o seu lar. A sábia edifica o seu lar. Você vê que isso está ligado ao conhecimento, à sabedoria, porque a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus, porque o verdadeiro conselho, ele vem de Deus. Eu queria que você compreendesse a grande importância que é da gente conhecer a palavra de Deus. Amados, antes de conhecer a Jesus, eu bati em tantas portas erradas. Um dia eu havia feito uma pregação e no final daquela pregação eu lembro que tinha um irmão muito querido, a gente conversava muito um com o outro. E terminada a pregação, nós olhamos um para o outro e começamos a rir. Nós dois entendemos o cerne da questão. E a gente começou a rir porque a gente se deu conta de uma coisa. Se a gente tivesse conhecido a Deus antes, muitos anos antes, a nossa vida, naquele momento, seria completamente diferente. Mas sabe, existe uma diferença entre uma pessoa que ela não conhece Deus e está no caminho do erro, e uma pessoa que conhece Deus, mas também está no caminho do erro. Muitas pessoas, elas já entregaram suas vidas para Jesus, já se batizaram, elas dizem servir ao Senhor, mas mesmo assim elas vivem vidas destruídas. Queridos, parece ser um contrassenso. Às vezes, olha bem, nós olhamos para essa palavra e olhamos para a nossa vida. Olhamos para a palavra e olhamos para a nossa vida. E a gente nota que não estão alinhadas. Porque a palavra está dizendo algo, mas eu estou vivendo algo. Ou seja, nem sempre nós estamos vivendo exatamente o que a palavra de Deus diz. E é aí que está a questão. Por quê?
as pessoas não estão vivendo as promessas de Deus na sua palavra por causa da falta do conhecimento. Meus irmãos, imagina só uma pessoa na rua, desempregada, sem família, passando necessidade. E essa pessoa, às vezes, ela fica talvez pensando, puxa, será que Deus não se lembra de mim? Agora, imagina se essa mesma pessoa que está vivendo na rua, passando necessidade, sem família, ela tem uma herança. Ela tem uma herança que foi deixada por um familiar. E é uma fortuna. Só que ela não sabe disso. Ela vai continuar vivendo na miséria. Ela vai continuar vivendo na pobreza. Por quê? Porque apesar dela ser herdeira, ela não tem conhecimento disso. Ela não está sabendo isso. Queridos, às vezes tem pessoas que se surpreendem. Tem pessoas que estão num aperto financeiro terrível. Estão numa dificuldade. E tem uma conta lá num determinado banco. E faz muito tempo que ela não mexe naquela conta. Há muito tempo ela nem lembra mais daquela conta. Aí, ela, um dia lá, sem querer, ou olhando nos seus documentos, ela lembra, eu tenho uma conta num banco. Eu vou ter que fechar aquela conta. Porque uma conta parada, ela fica gerando tarifas, ela fica gerando manutenção, e a pessoa, às vezes, ela se torna até devedora do banco, mesmo sem ter contraído um empréstimo formal, mas simplesmente pelos débitos da manutenção da conta. E aí, então, ela vai lá falar com o gerente, e diz para o gerente, eu quero encerrar essa conta. Qual é a conta? Aí o gerente pega lá, vamos ver então aqui. E aí, quando ele entra no computador, ele vai ver que naquela conta tem um valor lá de 40, 50, 60 mil reais. E ele diz, olha, o senhor tem um bom saldo aqui na sua conta, faz muito tempo que o senhor não movimenta a sua conta. E a pessoa diz, não tenho nada. Não, o senhor tem sim. E aí ele mostra para a pessoa a tela do computador, e lá está aquele valor todo, e ela não sabia. Ela passando dificuldade, passando luta, mas há muito tempo, com um dinheiro na conta que ela não sabia. É assim, queridos, que eu vejo muitos irmãos. Eu vejo muitos irmãos desta forma. Muitos irmãos que têm tanta promessa de Deus, tanta bênção de Deus, mas eles não sabem. Quantas vezes eu encontro pessoas que estão já acamadas por 1, por 2, por 3, já estão doentes há 5 anos. E aí a gente vai falar com essas pessoas e nós dizemos assim, olha, é o seguinte, Jesus já levou sobre si as suas dores e enfermidades. Você não precisa mais viver isso. Por que as pessoas não recebem cura? Porque elas, muitas vezes, elas não sabem o que lhes pertence, o que elas têm direito. Meus irmãos, sabe, este é o problema da falta de conhecimento. Quando uma pessoa não sabe que ela tem direito à cura, ela não recebe aquilo. No mundo espiritual é assim. O que você não conhece, você não tem autoridade sobre o que você não conhece. Então, é por isso que a Bíblia fala que o meu povo está perecendo por falta do conhecimento. Quantas pessoas, às vezes eu até me surpreendo, às vezes já estive falando com pessoas que estão há muito tempo na igreja. E aí, essas pessoas não sabiam que era errado estar vivendo com uma outra pessoa, como marido e mulher, sem estar casados. E quando elas descobrem isso,
elas ficam, puxa vida, nós estávamos há tanto tempo errados e não sabíamos. Estavam perdendo de desfrutar uma bênção na sua vida, por quê? Porque não tinham o conhecimento a respeito daquilo ali. Por isso, queridos, é interessante que a gente compreenda que a falta do conhecimento, ela faz o povo perecer. Quantas pessoas têm vivido com depressão? Quantas pessoas têm passado dificuldade, sofrido tanto, mas elas continuam no sofrimento, porque elas não conhecem o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. Você precisa buscar este conhecimento, o conhecimento que se encontra na palavra de Deus. Aqui nós temos um tesouro. A palavra de Deus é um verdadeiro tesouro para nós. Você sabe que a unção, ela vem por meio da palavra. Por exemplo, num culto, quando nós queremos ministrar cura, nós provocamos a unção de cura a fluir naquele culto, trazendo uma palavra sobre cura. Quando nós queremos que o povo ele seja prosperado, nós provocamos o destravar da prosperidade por meio da palavra da prosperidade. E assim nós entendemos que a fé segue a coisa ouvida. Quando você conhece a palavra, a fé vai seguir a palavra. E é por isso que nós temos que ter o conhecimento. Nós precisamos buscar o conhecimento. E conhecimento, queridos, é algo precioso demais para você ficar sem ter este conhecimento. A falta de conhecimento, ela nega a você os teus direitos, porque você não sabe, você não requer os teus direitos porque você não conhece eles. Como que você vai requerer aquilo que você não conhece? A palavra de Deus, ela diz que nos foi dada autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e mal nenhum nos causará dano. Ou seja, nós temos autoridade sobre Satanás. Queridos, às vezes estamos sendo atacados pelo demônio porque as pessoas, elas não sabem que elas podem dar ordens para Satanás sair. Elas podem ordenar que Satanás bata em retirada. Mas enquanto elas não conhecerem a autoridade que elas têm no poder do nome de Jesus, Satanás vai continuar pisando nelas. Satanás vai continuar oprimindo elas. Esta é a questão. O diabo continua atuando nos lugares aonde ele assume o comando. Queridos, o lugar de Satanás é debaixo dos nossos pés. Mas a gente só vai colocá-lo no seu devido lugar quando a gente conhecer a palavra, quando nós tivermos o conhecimento de Deus. Tem um pastor que diz assim: o diabo tem que saber o número do teu sapato, porque você vai viver pisando na cabeça dele. É isso, queridos. O diabo tem que conhecer o tamanho do teu sapato, da sola do teu sapato, porque nós recebemos autoridade para pisar na cabeça de Satanás. Mas às vezes a coisa está invertida. Às vezes é ele que está pisando na cabeça do cristão, enquanto
O cristão deveria estar pisando na cabeça do diabo, mas ele não faz isso. Por quê? Porque ele não sabe. Ele não sabe a autoridade que ele tem. Queridos, se a igreja conhecesse a palavra, ela entenderia a grande autoridade que nos foi dada pelo Senhor Jesus. Foi dada uma autoridade para nós tremenda. Foi nos dada autoridade sobre principados, potestades, tronos, dominadores das trevas. Foi nos dada autoridade para ressuscitar mortos. Foi nos dada autoridade para curar enfermos. Foi nos dada autoridade para abençoar pessoas. Foi nos dada a autoridade para sermos mais que vencedores. Mas às vezes não é essa a realidade que nós estamos constatando na vida dos irmãos. E pelo simples fato de que eles não têm conhecimento. Eu lembro de coisas absurdas, coisas que parecem até brincadeira, porque quando a gente conta, alguém pode dizer, isso é uma piada, não é, pastor? Bom, quisera eu que certas coisas realmente fossem apenas uma brincadeira, mas certas coisas não são. Eu vi um pastor, e eu acredito nesse pastor, ele é um pastor conceituado. Ele contou que certo dia um pastor convidou um pregador de fora para vir na igreja pregar sobre família. E aquele pregador estava pregando, e o pastor estava lá no seu gabinete arrumando algumas coisas para depois poder ir lá. E o pregador estava pregando, e pregava que os casais tinham que seguir o exemplo de Paulo e Silas, porque Paulo na prisão e Silas, sua esposa, ali em troncos estavam cantando louvores. Um diácono viu aquilo ali e ficou horrorizado. Correu até o pastor e disse: pastor, o pregador está dizendo que Paulo e Silas eram um casal. O pastor ficou apavorado. Mandou chamar aquele pregador lá imediatamente. Vai lá, chama ele, diz para ele vir aqui agora. Manda tocar um louvor lá, faça alguma coisa. E o pregador chegou lá e o pastor disse: mas irmão, como é que você me fala, como é que você me prega uma bobagem dessas? Que Paulo e Silas eram casados. E aí, queridos, o pastor disse: vai lá e desfaz essa besteira que tu falaste. Ele chegou no altar e disse para os irmãos: irmãos, olha, eu agora há pouco disse, né, que os casais, as esposas deveriam seguir o exemplo, ver o exemplo de Paulo e Silas. Mas eu quero dar uma notícia para vocês: Paulo e Silas não são mais casados. Olha que absurdo. Queridos, parece uma brincadeira, mas esse pastor disse assim: olha, até seria bom se fosse uma brincadeira, mas não é. Andou um pregador nas igrejas daquela região lá e saiu esta pérola da ignorância, onde alguém sem conhecimento estava pregando um absurdo desse, que dois irmãos, Paulo e Silas, eram um casal. Então, assim como a gente vê esses absurdos, nós vemos outros absurdos. Nós vemos pessoas que estão ainda agarradas a crendices. Queridos, como é triste de ver um povo que está vindo na igreja, um povo que está dizendo que está servindo a Jesus, e alguns até mesmo batizados, pegam o jornal, pegam as revistas e vão olhar o seu horóscopo. Você já parou para pensar que é absurdo isso? Uma coisa diabólica, uma coisa satânica. Talvez você vai ficar mais horrorizado com o que eu vou te contar agora. Mas tem muitas pessoas que se dizem crentes, que estão indo nos cultos, estão frequentando igrejas e que vão na cartomante para descobrir se o seu marido tem outra. Queridos, é o cúmulo do absurdo, mas, acima de tudo, é o cúmulo da ignorância, porque ignorância significa desconhecimento.
É por isso que Jesus disse, por meio do profeta Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. É o povo de Deus. O povo de Deus não era para estar perecendo, porque veja bem, por que a Bíblia não diz que o meu povo está perecendo pelos acidentes? Por que a Bíblia não diz que o meu povo está perecendo pela bala perdida? Por que a Bíblia não diz que o meu povo está perecendo pela fome? Mas diz que o meu povo está perecendo pela falta de conhecimento. Porque estas coisas, elas advêm da falta de conhecimento. A destruição na vida de uma pessoa, ela entra por causa da falta de conhecimento. A falta de conhecimento gera todo tipo de problema na vida de uma pessoa. A falta de conhecimento, por exemplo, quer ver uma coisa? Tem muitas pessoas que não recebem o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque o diabo mente para elas e elas não conhecem o que diz a palavra. Elas dizem assim: eu tenho medo de falar numa língua e não ser uma língua de Deus. Queridos, a Bíblia nos ensina que quando o filho pede pão, o pai não dá pedra. Que quando o filho pede peixe, o pai não dá cobra. O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Que Deus não engana os seus filhos. Mas a falta de conhecimento faz as pessoas pensarem que o diabo tem mais poder que Deus. Porque pensam que quando nós estamos no culto pedindo batismo com o Espírito Santo, o diabo vai entrar ali e enganar alguém. Queridos, escute bem. Não seja enganado por Satanás. Adquira o conhecimento. Busque o conhecimento de Deus. Você sabe que a palavra de Deus diz que o povo de Deus errou. A carta aos Romanos diz que o povo de Deus, eles tinham zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento exato. Ou seja, aquele povo estava perecendo por falta do conhecimento. E Jesus disse para eles o seguinte: vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus estava dizendo: olha, o negócio é o seguinte, vocês não conhecem. Por isso que vocês não me aceitaram. Por isso que vocês não me reconheceram. Por quê? Porque as Escrituras que falam a meu respeito, vocês não conhecem. Então vocês só podiam me rejeitar porque vocês não conhecem as profecias a meu respeito. Vocês não conhecem aquilo que as Escrituras falam a meu respeito. É isso, queridos. Tem tanta gente perecendo, tanta gente dentro da igreja, que dá até pena. A gente vê, por exemplo, crentes que vivem doentes, crentes, queridos, que ainda se endemoniam. Aí você vai dizer: mas isso é controverso, pastor, um crente verdadeiro não pode se endemoniar. O que eu vou dizer para você? Eu tenho visto crentes que se endemoniam, eu posso dizer não, eles não eram verdadeiramente crentes. Olha, eu vou afirmar o seguinte: eles deram lugar para Satanás. Quer ver uma coisa? Pedro disse para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: olha, Pedro, isso que tu falaste não foi a tua inteligência, não foi a tua sabedoria, o teu conhecimento. Ele disse: não foi carne e sangue quem te revelou, mas o Espírito do meu Pai que está nos céus que te falou isso. E logo após, Jesus contando que ele teria que passar na cruz, sofrimento, aí nós vemos Pedro dizendo para Jesus: Senhor, sê benigno contigo mesmo. Não terás de sofrer tudo isso. Ou seja, mais uma vez, ignorância das profecias, do que as profecias diziam sobre o Cristo de Deus. Então, um povo perdeu a oportunidade. Pedro, ele foi usado por Deus uma hora e outra hora ele foi usado pelo diabo. Jesus disse: arreda para trás de mim, Satanás. Tu não tens os pensamentos de Deus, mas os de homens. Então, nós vemos claramente que tem muita gente perecendo por falta do conhecimento. E para a gente ter o conhecimento, nós precisamos ler e meditar
na palavra de Deus. E aquilo que a gente não entende, a gente tem que pesquisar, a gente tem que buscar. Queridos, a palavra de Deus fala que Deus, Ele deu 5 ministérios como dádivas ao corpo de Cristo. Ministério do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. 5 ministérios. Para o quê? Para ajudar na edificação do corpo de Cristo. Esses 5 ministérios estão aí para ajudar você, para te levar a um conhecimento das coisas de Deus, dos dons espirituais, dos ministérios, conhecimento de Deus. Então é isso. Eu quero que você compreenda, querido irmão e querida irmã, que o Senhor está sendo muito claro conosco. Nós precisamos conhecer Deus. Nós precisamos do conhecimento de Deus na nossa vida. Quando você tem o conhecimento de Deus, você começa a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Às vezes eu fico olhando para a igreja e me dá pena. Me dá pena, querido, de ver tantas pessoas que não têm conhecimento, que não sabem nada a respeito das coisas de Deus, como que Deus age, como que Deus faz, como que Deus opera. Meus irmãos, em nome de Jesus, busque esse conhecimento, mergulhe na palavra de Deus e receba da parte de Deus aquilo que você precisa para cumprir o teu chamado, para viver como alguém que é mais que vencedor em Cristo Jesus. O povo aí fora está perecendo pela doença, pelo acidente, pelos assaltos, pelos homicídios, mas você não é assim. Você tem que saber que a única coisa que faz o povo perecer é a falta do conhecimento, porque a falta do conhecimento leva o homem para o pecado. A falta do conhecimento de Deus, ela torna o homem insensível. A falta do conhecimento faz com que o homem ele viva no erro, e nós precisamos ser libertos dessas coisas. Por isso, eu te estimulo a ler e a meditar na palavra de Deus. Você vai achar respostas para a sua vida aqui dentro. Você vai achar conselhos de Deus para a sua vida aqui dentro. Você vai aprender. Você vai aprender a servir a Deus do jeito certo, com alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu coloco a minha vida, a vida dos meus irmãos na Tua presença. E clamo, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, pecados da ignorância, do desconhecimento. Muitas vezes erramos contra o Senhor e contra o Teu reino. Por quê? Porque não entendíamos. Mas, Pai querido, neste momento, eu clamo que o Senhor libere sobre nós o conhecimento abundante da Tua palavra. Meu Deus, nós repreendemos neste momento toda a virose maldita, repreendemos todo o poder das trevas, repreendemos todo o agir do diabo, repreendemos agora toda a obra maligna, em nome de Jesus. Pai, eu coloco aqui a vida do Carlos Andrioli na Tua presença. Repreendo o espírito do câncer na vida dele. Coloco a vida da Sandra Angonese na Tua presença e repreendo toda a falta de ar, todo vírus que comprometeu o seu pulmão. E eu ordeno em nome de Jesus a cura divina. Na autoridade que o Senhor me concede, eu ministro cura na vida da Sandra Angonese. Pai querido, também neste momento, eu repreendo toda enfermidade na vida da irmã Janice Delerno. E no nome de Jesus eu clamo, Senhor, o Teu agir, o Teu favor.
Eu clamo sobre a vida da Janice, em nome de Jesus, a tua bênção, a tua restauração, a tua cura, em nome de Jesus. Aleluias. Pai, abençoa o dizimista, o ofertante, libera sobre eles mais do teu poder e do teu favor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, às 23 horas estaremos de volta para mais uma concentração de fé. Se você quiser ofertar ou dizimar no nosso ministério, vou colocar nos comentários, dá um print aí e você pode fazer por ali. Se você assim o desejar, não se sinta constrangido. Que Deus abençoe você, que Deus dirija você, que Deus honre você, em nome de Jesus. Vocês são uma bênção, queridos. Fiquem na paz de Cristo e até mais, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.